custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem foi um dia de paralisação dos servidores públicos. Também tivemos diversas manifestações no país contra a PEC 32, a chamada reforma administrativa. Você já falou sobre isso aqui no espaço do DIEESE, mas queria que você sintetizasse quais são os principais prejuízos dessa proposta que, como você mesmo já definiu, na prática faz parte de um projeto de desmonte do Estado. Fausto. Bem, Glauco, ontem foi um dia bastante importante, primeiro para mobilizar o conjunto de servidores contra a PEC 32 e também para minimamente levar esse debate para o conjunto da sociedade. Ontem, de alguma forma, a sociedade começou a tomar consciência que está em discussão no Congresso Nacional uma mudança na nossa Constituição que altera o papel do Estado. De certo modo, coloca o Estado a ser complementar, a ser subsidiário à iniciativa privada. O que isso significa? Significa que o Estado só vai poder entrar onde a iniciativa privada não quiser, não puder. É, de certo modo, levar ao ápice aí o processo de desconstrução do Estado e de privatização dos serviços públicos em geral na sociedade. Além disso, né, a PEC ela altera os poderes, a relação entre poderes ali, entre o governo, entre o executivo, o legislativo e o judiciário, e dá muito poder ali, principalmente para o executivo, minimamente reorganizar o Estado ao seu bel prazer. Vamos lembrar que se a PEC for ela passar do jeito que foi pensada pela proposta do governo, o governo poderia, por exemplo, extinguir ministérios, extinguir universidades, extinguir cargos, sem minimamente discutir isso com o legislativo. E na outra ponta, né, a questão dos servidores, de certo modo, a PEC faz o quê? Ela quebra o que a gente chama de regime jurídico único, ou seja, uma forma efetiva de contratação via concurso, e ela acaba com a estabilidade do servidor. Então, acho que esse é o núcleo aí da reforma. E o que isso tem a ver, né, com a vida da gente, de alguma forma, essa questão do servidor? A partir do momento que você diminui o papel aí do concurso público para o processo de entrada, a gente vai assistir, em grande medida, o retorno ali dessa lógica coronelística, dessa lógica em que o poder ali, né, quem está exercendo o poder naquele momento, ele se coloca aí perante o conjunto da sociedade e se utiliza isso enquanto força, enquanto mecanismo de troca e de barganha, né? Nós vamos voltando aí aos currais eleitorais, etc., caso essa PEC continue, essa PEC passe. E do ponto de vista aí da estabilidade, a gente vai assistir a perda aí da continuidade dos serviços, a perda do que a gente chama de Estado mesmo. O que é essa ideia de estabilidade no Estado? Ela tem a ver com o impedimento de perseguição política, o impedimento de que quem está no poder simplesmente altere todas as políticas públicas a depender da sua visão de mundo, e essa estabilidade do servidor público que garante esse tipo de continuidade, que garante que o serviço público não pare a depender de quem esteja no Estado. A gente já viu em várias prefeituras aí, por exemplo, quando muitas vezes o prefeito, enfim, ele é retirado ali do cargo por uma questão jurídica e etc., e o Estado continua funcionando. E o Estado continua funcionando por quê? Porque o Estado mantém uma burocracia racional, uma burocracia que funciona minimamente a partir das formas como o Estado se organiza pelo direito administrativo. E a reforma administrativa mexe em tudo isso. Flexibiliza, retira direito dos servidores, acaba com a estabilidade, amplia poderes aí para o Executivo, e aí vai reconstruindo um Brasil que a gente deixou para trás há muito tempo, os debates da Constituição de 88. A busca de um Estado democrático, social e de direito passa necessariamente por um Estado forte, um Estado organizado e minimamente servidores públicos concursados, servidores públicos estáveis e que de alguma forma são o braço aí que efetiva o direito social para o conjunto da população brasileira. Um exemplo dessa estabilidade dos serviços públicos, mesmo quando há troca de governos, né, ou um governante acaba sendo derrubado, tendo que sair, ou acontece alguma outra coisa, é justamente o SUS na aplicação das vacinas, né? Apesar de não ter havido isso, houve uma imensa demora na aquisição dos imunizantes por parte do governo federal, mas a partir do momento em que esses foram distribuídos, o SUS, o Sistema Único de Saúde, conseguiu dar conta de imunizar boa parte da população
né, Fausto? Então, isso é um exemplo do que a reforma administrativa, inclusive o SUS, né, é bom lembrar, mesmo desfinanciado, mesmo com um subfinanciamento já há alguns anos, né, em especial desde o governo Michel Temer, continuando no governo Bolsonaro, conseguiu dar conta disso. E a reforma administrativa pode afetar, inclusive, esse acesso à saúde pública por parte da população. E isso é bom, a gente estava ouvindo agora aí na programação da rádio a discussão aí da CPI, né? Vamos lembrar que uma boa parte da discussão da CPI aparece por denúncias dos próprios servidores em relação a como as compras ali em relação às vacinas, a Covaxin estava tendo, vamos dizer, alguma forma de relação não republicana. Eu acho que isso é, de certo modo, o papel do servidor público. O servidor público estável, ele é o agente do Estado, ele é aquele que, de alguma forma, minimamente controla o Estado e faz com que o Estado cumpra o seu papel. A questão do SUS, por exemplo, Glauco, claramente dentro da proposta da PEC 32, há uma proposta muito clara de ampliar o processo de concessão e privatização do Estado. E de certo modo, um mecanismo que vai colocar na mão da iniciativa privada, muito provavelmente, boa parte dos próprios, né? Ou seja, boa parte dos equipamentos do Estado brasileiro, numa relação e que é a relação que o atual governo vem defendendo, aí, inclusive agora, com esse debate aí, com relação às creches, o chamado voucher, né? O que é o voucher? O voucher é uma espécie de um vale que o cidadão, teoricamente, receberia do Estado para poder pagar ali a sua consulta médica, ou seja, a sua saúde privada. E isso, primeiro, que não cabe do ponto de vista orçamentário, de fato. De fato, o que está sendo proposto é a gente voltar ali para o modelo que a gente tinha antes do SUS, né? O modelo da ditadura, o modelo do chamado INASP, do NPS, em que você tinha que buscar vaga ali nos hospitais privados, mas vamos lembrar, né, que naquela época a população brasileira, grande parte da população brasileira sequer tinha acesso à saúde, né, só tinha acesso à saúde um conjunto relativamente pequeno de trabalhadores formais ou contribuintes do NPS. Essa mudança da universalidade do direito da saúde foi algo bastante importante da Constituição de 88 e só foi viabilizado por um Estado democrático, social e de direito, que de alguma forma tem ali como base a estabilidade do servidor público, o concurso público e, de alguma forma, ali esse compromisso do Estado em manter as políticas públicas, uma política pública que está para além do governo A, do governo B, é, acima de tudo, uma política de Estado. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem agora no enfrentamento da PEC 32, que é conscientizar o conjunto da população que isso é um grande benefício, né? Que isso é um grande valor para a nossa sociedade. A pandemia, na verdade, nós não devíamos nem estar discutindo algo parecido com a PEC 32 em meio a uma pandemia. Na verdade, chega até a ser contraditório, porque é o momento que a gente mais precisou do SUS, o SUS vem respondendo às demandas ali, apesar de todo o desmando do atual governo, tem demonstrado como o Estado funciona, de certo modo, e ele permanece a depender da política em vigor, e o que a gente vê aí, de certo modo, é um conjunto do próprio Congresso Nacional não compreendendo, até porque a gente sabe que há outros interesses por trás mesmo dessa PEC 32, a gente já tinha visto isso lá na reforma da Previdência, há um interesse muito claro de privatização do fundo público, de transferência dos recursos públicos do conjunto da sociedade, né, que são os nossos recursos oriundos de impostos, para a iniciativa privada, para ampliação do seu lucro e, de certo modo, para colocar no mercado aí os nossos direitos sociais em geral. Vamos lembrar, né, uma parte da saúde já vem privatizada, parte da educação, mas a intenção desse governo é, de certo modo, ampliar essa privatização e levar, de certo modo, a ideia de que saúde, educação, assistência são mercadorias aí a ser comprada no mercado. Lembrando ainda, Fausto, que um dos argumentos muito utilizados pelos defensores da proposta, né, que sempre procuram, inclusive, a lógica do inimigo para justificar a aprovação dos seus textos, é que o funcionário público aqui no Brasil é um privilegiado. Mas quando a gente vê a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS de 2019, o levantamento mostra que 11 milhões e meio de vínculos de trabalho no funcionalismo público do Brasil no ano anterior, em 2018, metade dos servidores do país ganhava em média R$ 2.727 e um quarto recebia até R$ 1.566. Então, às vezes, pega-se ali um exemplo de uma elite, né, que, por sinal, nem é atingida pela reforma administrativa e se generaliza para criar essa impressão totalmente equivocada de que o funcionário público é privilegiado, Fausto.
Bem, aí são os absurdos, né? E aí a gente tem trabalhado aí o embate com relação sempre às fake news, né? A gente sabe que esse debate aí sobre o servidor privilegiado é algo que vem desde os anos 80. Na verdade, o servidor público é aquele que, de certo modo, garante para a gente que a gente tenha professor na escola, que a gente tenha um posto de saúde que esteja funcionando, um hospital, apesar dos dilemas e dos problemas, e é óbvio, né, uma população bastante extensa, uma população de renda baixa e, de alguma forma, uma saúde, uma educação subfinanciada. Apesar de tudo isso, o SUS funciona, as escolas abrem, e aí isso vai demonstrando um pouco os nossos dilemas, né, o quanto falta informação. Como você lembrou, a grande maioria dos servidores públicos são servidores municipais. Esses servidores recebem muito pouco, recebem em torno de 2 salários mínimos na sua grande maioria. A grande maioria também dos servidores estão vinculados à saúde e educação. Também a grande maioria, Glauco, quase 80% dos servidores não recebem mais do que 4 salários mínimos. Então, quando a gente vai olhando, né, esta ideia, né, de conjunto aí de privilégios, é, na verdade, o contrário, né? O servidor público não tem direito a hora extra, o servidor público não tem fundo de garantia, não tem seguro-desemprego, caso ele perca o seu emprego, ele não tem vários dos direitos trabalhistas ali que estão consignados ali na CLT, basicamente em troca da própria estabilidade, né? Pouca gente sabe, ou pouca gente lembra, e servidor público muitas vezes trabalha muito mais do que a sua jornada e não tem nenhuma remuneração por isso. Esse é um dado de realidade nas carreiras de Estado. Esse é um dado de realidade aí nos postos de saúde, nas escolas. A gente está vendo o drama ali dos professores a voltar para a sala de aula agora em meio à pandemia, e o quanto é penoso e o quanto eles têm pouco apoio, inclusive, em relação ali às possibilidades e às necessidades, né, minimamente, de ter ali um suporte para continuar o seu trabalho. A gente está vendo, de certo modo, as escolas abrindo, né? Eu sempre insisto isso. Se faz muito uma comparação entre empresa privada e administração pública, uma comparação que não faz sentido. Glauco, aqui a rede estadual de ensino de São Paulo, por exemplo, tem mais de 260 mil trabalhadores da educação, em mais de 5 mil escolas espalhadas por um estado inteiro. Essa é a realidade do serviço público, é bastante complexo, é bastante extenso, e vamos lembrar, né, todos os dias, 7 horas da manhã, as escolas estão abrindo, os alunos estão recebendo educação, os postos de saúde estão abrindo, enfim, tudo isso vem funcionando nessa fala de que simplesmente o Estado não funciona. Não é verdade que o Estado não funciona, o Estado tem problemas, a gente tem várias questões para ser resolvidas, mas algo, por exemplo, a PEC nem toca no assunto. A discussão da qualidade do serviço público não é tocada, não é discutida. Basicamente, o que se busca ali é flexibilizar e retirar direito. Agora, vamos lembrar, né, esse discurso aí de privilégio para este governo, basicamente, ter direito é ter privilégio, né? Porque tudo que vem sendo construído e proposto em relação ao mundo do trabalho pelo governo Bolsonaro é retirar direito, é igualar trabalhadores formais e informais pela parte de baixo aí dos direitos. Você vai retirando direitos, e aí é isso, né? Então, para esse governo, quem tem salário, quem tem emprego, quem tem direito, é um privilegiado. É um discurso raso para a gente entender como vai sendo desconstruído um sistema civilizatório que a gente vem construindo a duras penas a partir de 1988. Fausto, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, porque é essencial, inclusive, que as pessoas tenham acesso ao conhecimento a respeito dessa PEC 32, que é muito, mas muito danosa ao Estado brasileiro e ao serviço público. Muito obrigado, Fausto. Até a próxima. Até a próxima a todos. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.